Queridas companheiras, queridos companheiros, querido companheiro Fernando Haddad, querido companheiro Márcio, querida companheira Ana Mulhaet, querida companheira Dandara, meu querido Celso Frates, companheiro Paulo Okamoto, diretor do Instituto Lula e organizador do Comitê Lula Livre, que deve estar por aqui, hoje já foi embora, companheiros e companheiras, não é um dia fácil falar com vocês depois de praticamente 1 ano e 8 meses que eu saí da cadeia. E eu tinha vontade de fazer essa conversa com vocês porque a solidariedade é uma coisa tão extraordinária que é uma coisa que a gente não pede, ela é espontânea, e quanto mais espontânea, mais ela é forte, mais ela marca a vida da gente. Possivelmente, quando decidiram a minha prisão, eles imaginaram que depois da carga de calúnia durante 4 anos, fora do governo, e 8 anos durante todo o meu mandato, eles achavam que eles me prendendo, eles iriam destruir tudo que nós tínhamos construído ao longo de toda uma história. E eles se esqueceram que a construção de tudo que aconteceu nesse país não tinha sido construído por mim. Tinha sido construído por milhões de vocês. Por mulheres e homens desse país, anônimos, artistas ou não, mesmo porque todos nós somos artistas, porque a arte de sobreviver nesse país é uma arte extraordinária, e uma mulher que consegue criar uma família com um salário mínimo, ela é uma artista da área econômica. Sim, o Eduardo que vê aí é importante. A arte de viver com pouco dinheiro transforma todas as mulheres desse país, todas as mães, numa verdadeira artista de como lidar com a economia de um país. E aí eu tomei a decisão, eu queria contar esse caso para vocês, porque nunca houve na história do Brasil, e eu nunca imaginei que fosse acontecer exatamente comigo, de, ao ser preso, você já ser recepcionado na porta da prisão. Eu estava de helicóptero, não vi, só vi o barulho, sabe, com um grupo de companheiros que eu não conhecia, que eu não sabia que estava lá, prestando solidariedade, enfrentando um outro grupo que estava numa outra esquina, sabe, sendo favorável à minha prisão. E surgiu uma coisa que a ciência, sabe, não explica, mas que a política explica, que foi a vigília Lula Livre. Eu nunca imaginei que durante 580 dias, homens, mulheres e crianças, e até uma cachorrinha chamada Resistência, que hoje está comigo, sabe, resistissem durante 580 dias. Eu também não esperava ficar 580 dias dado, eu esperava que eu fosse sair antes. E o que eu acho que vocês têm que saber? Eu poderia não ter sido preso. Eu poderia ter ido para outro país. Poucas semanas antes de decretar a minha prisão, eu tive com o Pedro Mujica, sabe, na divisa Brasil-Uruguai, fazendo uma prova, eu e ele. Eu poderia ter ido tomar um vinho no Uruguai e ter voltado mais para o Brasil. Eu poderia ter ido para uma embaixada. Foi muita gente conversar comigo, eu poderia, mesmo depois que o Moro decretou, poderia ter ido para a embaixada e não ter sido preso. E eu fiquei pensando, pode ser que é isso que eles querem, que eu desapareça, para que eles possam fazer uma capa da Veja, da Manchete, da Isto É, da Veja, da Época, da Isto É, a primeira página do Estadão, da Folha, do Globo,
Jornal Nacional, Jornal do SBT, Jornal da Record, Jornal da Bandeirante, a minha imagem Lula fugitivo. Talvez fosse essa a imagem que eles quisessem construir de um corrupto fugitivo. Era tudo o que eles precisavam para jogar a última parte de mentiras em cima da minha pessoa. E quando eu tomei a decisão de ir para a Polícia Federal, eu tomei a decisão porque eu tinha muita certeza de que eu ia conseguir desmoralizar o processo, ia conseguir desmoralizar a força-tarefa, ia conseguir desmoralizar os delegados que fizeram inquérito comigo, iria desmoralizar o Moro. Aliás, se vocês estão lembrados, no depoimento que eu fiz ao Moro, no primeiro depoimento, eu disse para o Moro: você está condenado a me condenar porque você já permitiu que a mentira fosse longe demais. E o que está acontecendo comigo agora pode acontecer com você. Não deu outra. Aconteceu exatamente com ele o que ele achou que só iria acontecer comigo. E por que eu tinha essa certeza? Eu tinha essa certeza porque fugir não era a melhor coisa para alguém que tinha sido presidente da República desse país. E alguém que tinha tanta gente sendo solidária no sindicato e no Brasil inteiro e no mundo, fugir era a última coisa que me passava pela cabeça. Nós fomos para a Polícia Federal, eu tive dezenas de solidariedade internacional que eu jamais imaginei que eu tivesse, de artistas, de advogados, de intelectuais, de dirigentes sindicais, interna e externa, ou seja, era muita solidariedade. E aquele pessoal que durante 580 dias, sabe, me dava bom dia, boa tarde e boa noite, chovendo ou não chovendo, com sol, sabe, com calor ou com frio, essas pessoas. E lá, sabe, a Janja conseguiu a minha subsistência, porque ela tratava, sabe, do presidiário com muito carinho, mandando todo dia uma marmitinha para mim comer lá, sabe? E era quase que uma profissão de fé para mim. Era quase que uma profissão de fé. Eu preciso mostrar para o povo brasileiro o que eles estão tentando fazer nesse país. A tentativa de destruir uma pessoa, a tentativa de destruir uma causa, a tentativa de destruir um partido político. Porque qualquer outro partido político que fosse atacado, como o PT foi atacado, mudaria de sigla, mudaria de nome. Ah, não vou chamar mais PT, vamos colocar PTN, PTC, PTB, qualquer coisa. Vamos mudar. Ah, então eu vou trocar de partido, que é assim que acontece no Brasil. Ah, eu vou submergir, estão falando mal de mim, eu vou me esconder, fazer um mês sem aparecer, como o Aécio fez. Vou me trancar dentro de casa, não vou dar entrevista para ninguém, não vou sair na rua, ninguém vai me fotografar, vou esquecer de mim e quando eu aparecer, estou honesto. Eu pensava exatamente diferente. Vocês não têm noção. Eu estava numa reunião do diretório do PT, quando eu assisti aquela entrevista em que o Dallagnol e a quadrilha do Ministério, que ele montou, a Força Tarefa, foram fazer aquela entrevista mostrando o PowerPoint, em que ele mostrava que eu era chefe de uma quadrilha que tinha montado. Vocês não têm noção a ofensa que aquilo causa a uma pessoa decente, a uma pessoa honesta. Então, eu precisava desmontar aquilo, era necessário desmontar aquilo, porque quando você é acusado de alguma coisa, é que nem jogar um travesseiro de pena do 18º andar. Você pode recolher a pena, mas sempre vai ter pena que você não vai encontrar. E não é fácil a gente reconstruir a história da gente. Não é fácil, porque em pouco tempo eu tive 13 horas de Jornal Nacional, 13 horas me condenando. E nem 30 segundos favoráveis. Vocês perceberam que nem meus advogados tinham, sabe, condições de falar, porque não eram convidados a falar. E vezes as notas dos nossos advogados não eram ditas. Ou seja, eles davam de barato
que eles tinham conseguido terminar com a figura política do Lula. Certamente eles não levaram a sério vocês, certamente não levaram a sério os milhões e milhões e milhões de brasileiros que acreditaram nas políticas públicas que a gente fazia. Certamente eles acreditaram no poder da mentira que eles construíram contra nós. Então nós estávamos determinados. Muita gente pensou que eu estava radicalizando quando eu disse que não trocava minha dignidade pela minha liberdade, quando eu disse que a minha canela não era canela de pombo, que eu não ia colocar tornozeleira, e quando eu disse que eu não queria prisão caseira, porque a minha casa não era prisão. Pela Constituição, o único espaço que nós somos livres de verdade é a nossa casa. Se eu aceitasse colocar uma tornozeleira, ir para a minha casa e ficar o pessoal passando de carro me chamando de ladrão, eu estaria pior do que se eu estivesse na cadeia. E aí eu botei na cabeça o seguinte: me prenderam, vão pagar o preço de me prender. A segunda, me desculpem, mas a segunda burrice que fizeram contra mim foi essa. Me prenderam em 80, a greve estava quase acabando porque os empresários não queriam negociar, a gente não tinha mais o que falar em assembleia. Eu chegava na assembleia, os trabalhadores perguntavam: Lula, negociou? A Fiesp fez uma proposta, os patrões negociaram, eu não tinha mais o que falar. Não tinha mais o que falar. A gente rezava Pai Nosso, Ave Maria, levava Frei Beto, levava Leonardo Boff lá na assembleia, porque não tinha mais assunto. Aí os caras me prenderam. O que aconteceu? A greve ressurgiu das cinzas e durou 41 dias. Ou seja, agora eles estavam tentando destruir. Vamos saber que nós vivemos um momento difícil. Era difícil utilizar a camisa vermelha aqui em São Paulo. Era difícil entrar num restaurante com uma figura pública conhecida que não fosse provocada. Em quase todas as capitais. Era difícil um artista tentar ter uma posição digna nesse país de falar mal do governo, que era achincalhado pela rede social, até hoje, mas achincalhado. Eu lembro da dificuldade da CUT em fazer passeata na Avenida Paulista. Era muito complicado ser de esquerda nesse país. Então, eu lembro que era preciso acontecer alguma coisa. E eu acho que aconteceu. E a minha permanência na cadeia fez acontecer. Porque depois que eu fui preso, eu fiz 16 pontos na pesquisa. Depois que eu fui preso, a gente indicou o Haddad candidato a presidente da República. E só não ganhou por causa da indústria do fake news que tinha elegido o Trump nos Estados Unidos e que elegeu a mentira. Agora, é importante que a gente tenha claro, o Bolsonaro é resultado do comportamento dos meios de comunicação nesse país durante os últimos 10 anos. Eles negaram a cultura, negaram a política, negaram tudo que nós fizemos, não era divulgado, tudo que nós fizemos a maior revolução da educação desse país. Nunca se fez tanta universidade, nunca se colocou tanta gente na universidade, nunca tantos negros e meninas, negras e meninos entraram na universidade, nunca tantos índios entraram na universidade, nunca filho de pobre entrou em tanta universidade. Eles não davam uma nota. Nunca. O que eles mais mostravam era o projeto de educação do Criança Esperança. As políticas públicas que colocou mais de 4 milhões de jovens na universidade não era citado nesse país. O Reúne, que colocou muita gente, não era citado nesse país. Então, a revolução no ensino fundamental, a partir de 6 anos de idade, aumentando para 9 anos, o ano de permanência do jovem, a decisão do ensino africano no ensino fundamental, nada disso importava. O que importava era evitar que as políticas sociais que estavam dando certo para a inclusão do povo pobre não fosse difundida e fosse rejeitada, porque é a única explicação que eu encontro para tanto ódio. Porque banqueiro ganhou muito dinheiro no meu governo, empresário ganhou muito dinheiro, latifundiário ganhou muito dinheiro e os pobres ganharam pouco. Foi a primeira vez que neste país os pobres tiveram 15% de renda, sabe? Obviamente que 15% por pobre é muito pequeno, mas tiveram 15% de renda acima do que teve os 10% mais rico. E me parece que isso incomodou.
É a única explicação para a qual Haddad eu encontro tanto ódio. Não tem outra explicação. Porque eu duvido que tenha tido no Brasil um presidente que tenha tratado eles com tanto carinho, com tanto respeito. Obviamente que eu tratava os companheiros do Sem Terra do mesmo jeito, os companheiros do MTST do mesmo jeito, os companheiros da Central do Movimento Popular do mesmo jeito, os moradores de rua do mesmo jeito. Possivelmente, se eu não tivesse feito tanta reunião com os moradores de rua, porque durante 8 anos de mandato, todo Natal eu vinha fazer reuniões com os moradores de rua embaixo do viaduto em São Paulo. Todos os 8 anos do meu governo. Possivelmente, se eu não tivesse feito isso e tivesse, sabe, ido jogar golfe em algum clube de golfe aí, vestido de roupa branca, com leicinho pendurado aqui, junto com o pessoal da Faria Lima, certamente eu não tivesse vendido tanto ódio que venderam contra mim. Agora, nada disso, essa é uma construção, eu não sei se todos vocês acreditam em Deus, eu acredito em Deus, acredito muito. E eu acho que para chegar onde eu cheguei, para fazer o que foi possível fazer, eu tinha o dedo de vocês e o dedo de Deus na minha vida. Porque todas as políticas públicas que nós colocamos em prática foi resultado de 74 conferências nacionais que nós fizemos sobre todos os assuntos nesse país. Não, nada saiu da minha cabeça, da cabeça do Haddad, da cabeça... Era conferência municipal, conferência estadual e conferência nacional para elaborar as coisas que a gente coloca em prática. Certamente que nós não fizemos tudo. Certamente que tem coisa para ser feita ainda. Eu lembro que quando eu chamei o Gilberto Gil para ser ministro da Cultura, eu queria alguém que não fosse do PT. Eu queria alguém que fosse mais leve ideologicamente do que um petista. Então, sabe, o Gil era a encarnação daquilo que eu precisava. Não era do PT, negrão e gente boa. Eu falei, é esse. Nós tivemos um problema muito grande no PT. Não pense que foi fácil, não. Nós tivemos brigas homéricas no PT, mas foi possível levar avante porque o Gil era uma figura muito light, sabe, muito legal. Mas eu lembro de duas coisas que eu vou contar para vocês. Eu lembro, Haddad, que eu queria criar uma casa da cultura em cada cidade desse país. Mas a minha casa da cultura não era um quartinho, não era uma salinha. Eu imaginava um quarteirão que a gente pudesse ter ali todas as atividades culturais que cabem dentro do país. Sabe? Tudo. Imaginava um quarteirão para a molecada ter de segunda, sexta-feira, domingo, sábado, aonde ir, aonde dançar, aonde cantar, aonde ver teatro, onde saber teatro, onde ver cinema, onde fazer. Era essa a minha ideia. Bom, aí, essa Casa da Cultura, a Petrobras, aquele pessoal que investia dinheiro em cultura, toparam fazer as primeiras 50 casas de cultura. As 50 primeiras. Eu fui fazer uma reunião com o Gil, lá no Palácio do Alvorada, com os companheiros da Petrobras, e o Lelé, acho que vocês conhecem, um grande arquiteto baiano, sabe, que fazia aqui no hospital o projeto do Sara Kubitschek, que era um projeto tudo montado, tudo era pré-montado, né? A Petrobras, acho que foi conversar com ele, ou o Gilberto Gil foi conversar com ele não autorizou utilizar o projeto, porque o Lelé tinha um compromisso com ele, e se o diretor do Sara Kubitschek não autorizasse, a gente não podia utilizar. Então, não podemos utilizar. Por conta dessa demora, aí me apresentaram o ponto de cultura, que eu acho que não era tão grande como eu queria, mas foi uma revolução cultural nesse país. Foi uma coisa que mobilizou muita gente nesse país. Então, eu dizia para o Chico que eu tinha pedido uma casa de cultura e ele me deu de presente um tchó. Você sabe o que é tchó? Vocês não sabem, vocês não estudaram. Então, a história do tchó é assim. O cara passou na rua, achou uma mola de caminhão. Sabe aquela mola grande de caminhão?
E o cara era fissurado numa espada. E o cara foi num ferreiro e falou, olha, eu queria que você fizesse uma espada dessa bola. O ferreiro, então, falou, pode deixar. No dia seguinte, o cara foi procurar a espada. O cara falou, olha, não deu certo, porque acho que colocou no forno demais, esquentou demais, e na hora de bater na bigorna, não deu para fazer a espada. Aí o cara falou, e agora, o que você faz? Um punhal. Aí, cara, amanhã eu vou buscar. Aí chegou no dia seguinte, o cara tinha colocado no fogo demais, tinha batido demais, não deu para fazer o punhal. O que você vai fazer agora? Um canivete. Aí, então eu venho buscar amanhã. No dia seguinte, o cara foi buscar o canivete, o cara tinha colocado no fogo demais, tinha batido demais, não deu para fazer o canivete. Aí o cara falou, escuta aqui, o que você vai fazer agora? Ele falou, só dá para fazer um tchó. O cara ficou feliz, ainda dá para aproveitar o aço, então me faz um tchó. Aí o cara pegou o ferro, esquentou com o cabelo dele, jogou dentro do óleo, fez tchó. Então, a minha casa de cultura virou um tchó. Não foi a casa de cultura que eu queria, mas eu sonhei grande com essa questão cultural. Depois eu fiz uma viagem para o Vale do Jequitinhonha. E quem não conhece o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, é importante conhecer, porque foi um dos lugares em que eu mais vi a chamada cultura popular, a arte de um povo. O povo pobre é uma região muito pobre, mas aquele povo faz de tudo, dá de tudo. Ele pinta, faz cerâmica, faz teatro, faz tudo. É um negócio que eu achava extraordinário. Então eu tive a ideia de tentar levar lá para aquele gramadão que vai da torre até a Câmara. Eu imaginei que a gente pudesse fazer festival de teatro no Brasil. A gente fazer festival municipal, depois fazer estadual, depois você selecionar os vencedores em cada estado e levar para fazer um mês de teatro lá em Brasília, fazer palcos ali, e você colocar 10, 12 peças por dia, de tarde, de noite, ou seja, lamentavelmente não foi possível, porque certamente a máquina burocrática tem um ritual, sabe? E normalmente ela não manda de acordo com a vontade política, a gente tem que brigar muito para fazer. Eu queria fazer 10 longas-metragens sobre a história do Brasil, sabe? 10 longas-metragens, a gente também não conseguiu. Aí, eu acho que quando a gente produziu Mais Cultura, eu lembro quando eu vim assinar a questão da lei da cultura, que dava R$50, acho que era, R$50 ou R$100, Mais Cultura, que foi no teatro, o Centro Cultural Itaú. Eu fui lá, estava lá a Milu Vilela, que era do Banco Itaú, e o pessoal falava do Itaú, mas não falava que aquele Itaú, o financiamento do Itaú era da Lei Rouanet e que, portanto, não era do Itaú coisa nenhuma, era dinheiro do governo. Era o governo que estava dando dinheiro, porque o governo abria mão de injeção. E eu sei que eu falei isso e a dona do Itaú foi embora de raiva, porque eu ousei dizer que não era do Itaú, que era uma coisa feita pelo governo, financiada pelo governo. Hoje eu tenho noção de que a gente poderia ter feito mais. Eu tenho noção que a gente poderia ter feito mais na questão da cultura. Tenho noção. E essa é uma das coisas que eu vou conversar com vocês daqui a pouco. Porque eu ainda não decidi se vou voltar a ser candidato a presidente da República. Ninguém acredita quando eu falo isso, mas é verdade, eu ainda não decidi. Mas é o seguinte, é que para mim só tem sentido voltar se for para fazer muito mais do que eu já fiz. Vocês percebem que eu não posso fazer para fazer igual. Eu não posso voltar para fazer igual, porque aí eu perco. Então nós temos que ter política econômica mais forte, nós temos que ter política cultural mais forte, nós vamos ter que fazer mais universidade, mais escola técnica, mais institutos federais, nós vamos ter que fazer muito mais, porque retrocedeu o país. Retrocedeu. Tem mais gente passando fome hoje do que quando tinha em 2003, quando eu tomei posse.
A economia do Brasil, embora o PIB esteja crescendo, você percebe a festa que eles fazem cada vez que o PIB cresce, cada vez que a Bolsa cresce, mas a Bolsa cresce e o desemprego cresce também. A Bolsa cresce e a massa salarial cai. E o emprego está precarizado. O tal do trabalho intermitente, o tal da carteira verde e amarela é um retrocesso. Eu fico imaginando o que vocês passaram. Eu fico imaginando até vocês se habituarem e aprender a fazer Zoom, a fazer as peças virtuais, a fazer os shows virtuais, mas eu fico imaginando o que vocês passaram com esse país trancado. É como um trabalhador que perde o emprego na fábrica, que o cara não tem que trabalhar. Agora a gente encontra na rua um monte de gente com placa assim: eu sou trabalhador e estou passando fome e deu um dinheiro. Eu não falo mais, é escrito. Eu sou pequeno empresário, eu quebrei, preciso de dinheiro para comer. É assim. Eu pensei que isso tinha acabado e que não voltava nunca mais nesse país, gente. Então eu estou vendo o país se deteriorar. Esse país era um protagonista internacional. Poucas vezes na história desse país, esse país foi respeitado como nós éramos respeitados. A gente era respeitado pela China, pela Rússia, pela Índia, pelos Estados Unidos, pela Alemanha, pela Europa, pelo México, pela Argentina, pela Bolívia. Hoje ninguém respeita esse genocida, ninguém quer tirar fotografia com ele, ninguém convida ele, ninguém respeita ele. Como é que pode um país que chegou a ser a 6ª economia mundial no nosso governo estar virando pária internacional? Não é possível. A minha cabeça, às vezes, não consegue entender como é que nós permitimos, Haddad, que isso voltasse. Como é que nós permitimos que o Brasil tivesse esse retrocesso que fez? Então, companheiros e companheiras, eu queria dizer para vocês, olha, essa reunião de agradecimento é porque vocês não sabem o que vocês fizeram por mim. Vocês não sabem o que é você estar preso, sabendo que lá fora tinha alguém gritando, tinha alguém no teatro falando, tinha alguém cantando, falando, tinha alguém enfrentando a diversidade, porque nem sempre o público era favorável. E vocês, então, não sabem a gratidão que eu tenho. Eu sinceramente, não sei, sabe, como é que a gente pode pagar uma dívida que eu tenho com vocês. E que eu tenho com o povo brasileiro também, que eu tenho com os trabalhadores brasileiros, que eu tenho, sabe, com tantos padres, pastores, sabe, bispos e com a sociedade, os mais humildes desse país. Eu não tenho como pagar, sabe, a não ser retribuindo o que eles merecem. E é isso que me faz tentar discutir a possibilidade de voltar. É porque eu tenho consciência hoje, queria dizer para vocês, sem nenhuma humildade, o Brasil nunca precisou tanto do PT como está precisando. O Brasil nunca precisou, sabe, de ter um governo democrático. Alguém que falou do coração aqui, acho que foi você que falou do coração, eu nunca acreditei que a gente possa governar apenas com a inteligência do nosso cérebro. A gente tem que governar com 80% do coração, porque o povo é emoção. O ser humano é emoção. A razão é uma coisa muito pequena. Então, esse país precisa voltar a ter emoção. Esse país voltar a ter humanismo. Esse país tem que voltar a ter solidariedade. Esse país tem que ter um governo e um conjunto de pessoas que respeitem cada cidadão brasileiro, independentemente da sua origem social, que respeite cada mulher, cada homem, cada negro, cada pobre, sabe, cada LGBT, cada um que seja o que quiser. O que nós temos é que respeitar as pessoas naquilo que ele é. Sabe, nós não temos que impor comportamento. Nós não temos que impor regras para a sociedade, sabe, para as pessoas. Nós temos que permitir que a sociedade se invente, crie as coisas, se propõe as coisas. Essa sociedade fica um pouco mais feliz. Eu tive o prazer de viver isso. Eu, quando resolvi fazer as coisas para o Nordeste, não é que eu tinha preferência só pelo Nordeste, é porque eu dizia para o Haddad, a gente não pode se conformar que o Nordeste aparece no jornal.
Maior desnutrição infantil, Nordeste. Maior mortalidade infantil, Nordeste. Maior analfabetismo no Nordeste. Maior invasão escolar, Nordeste. Menos doutor, Nordeste. Menos mestre, Nordeste. Menos pesquisador, Nordeste. Porra, será que o Nordeste foi escolhido por Deus para ser a desgraça do mundo? Será que a gente não pode dar a ele a mesma oportunidade que todo mundo tem que ter? Sabe, não era porque eu era nordestino, é porque eu estava cansado. Eu saí de lá em 52 por causa da miséria, por causa da fome. E ela persistia ainda. E agora ela está aqui em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Hoje não tem mais espaço. E eu acho que o Brasil pode efetivamente ser diferente. E posso dizer para vocês de coração, só tem um jeito. É fazer com que os pobres façam parte do orçamento desse país. Você não pode fazer orçamento com os ricos e se sobrar alguma coisa, você fala, agora vamos dar para os pobres. Não, comece por eles. Para ver se vai sobrar dinheiro para a mordomia das outras instituições. O Ministério Público, um moleque se forma em direito, faz um concurso, já ganha 30 mil reais por mês para contar mentira como o da Leal a respeito dos outros. Então, companheiros e companheiras, essa reunião que é de agradecimento, vocês têm que saber, sabe? Vocês têm que saber que eu sou grato, eternamente grato por tudo que vocês fizeram, sabe? Sou grato a Jancinha por ter, sabe, suportado, tem alertado ela, toma cuidado, mas ela acha que tem que enfrentar, vamos enfrentar. Sabe, a gente não vai enfrentar uma luta fácil. O genocida está ameaçando todo dia. Aí eu não aceito o resultado, eu não aceito. Eu quero voto por expresso, eu quero voltar ao tempo do dinossauro no país. Eu quero votar, sabe? Eu quero uma pedra para dar o meu voto. Me dê uma pedra, que eu quero fazer meu voto com uma pedra. Sabe? É assim. Quer dizer, como é que o país pode conviver com um cidadão desse? E não é só ele, o espermatozoide dele também é pior do filho dele. O Brasil, aonde é que essa gente estava escondido que nós não vimos? Aonde é que essa gente estava escondido que nós não vimos? Nunca vi o despertar de tanto miliciano. Eu fui presidente 8 anos, eu convivi com os militares, a Haddad conviveu com os militares. A gente não sabia que tinha essa gente que está falando merda todo dia. Eles nunca se comportaram assim conosco. Então, fica todo mundo. Esse dia eu vi um general falar o seguinte, eu vou na CPI, mas eu vou de farda. Achando que a farda impõe respeito. Não é a farda que impõe respeito, é o seu caráter que impõe respeito. É o seu comportamento profissional que impõe respeito. É a consciência de que você não é general para cometer erro. Você está no exército para garantir a soberania desse país, para proteger o povo brasileiro com relação a inimigo externo e não para ficar procurando inimigo interno. Você tem que tomar conta da nossa fronteira de 17 mil quilômetros de fronteira seca, de 8 mil quilômetros de fronteira marítima, da nossa fronteira espacial. Você não tem que ficar se metendo na política interna. Então, eu acho que nós estamos sendo exigidos a ser um pouco mais. Ontem eu fui fazer uma entrevista para Euronews, uma entrevista, e a moça perguntou, eu conversei com o senhor em 2016, o senhor disse que não iria ser mais candidato, que o senhor estava cansado e que escolheu uma pessoa mais jovem. Eu falei para a moça, é que em 2016 eu pensava que com 75 anos eu estava velho, agora eu estou com 75 anos, estou muito jovem. E isso, então, sabe? Isso, então, me fez eu vejo o pai do presidente dos Estados Unidos com 78, por que o Lula com 76 não pode ser candidato? Por que não pode ser? Eu fico feliz, eu estava vendo televisão ontem eu vi o Kleber Mendonça, lá no Festival de Cannes, sabe? Falar e contar lá, junto com outros artistas, a situação do genocídio aqui no Brasil, denunciar a quantidade de mortes. Eu vi ele denunciar a Cinemateca que está destruindo, a nossa Cinemateca,
que está sendo destruída, milhares de rolos de filme que estão estragando, tudo que foi produzido está lá, estragando porque nós temos um governo. No mínimo, os governos estaduais poderiam subir, o prefeito poderia tentar subir. Não. Ou seja, ninguém se toca quando é para destruir. Vamos destruir tudo que seja possível de gosto de comunista. E vocês da cultura têm essa mania de ser de esquerda. Você tem essa mania de querer ser progressista, de querer mudar os hábitos, os costumes, porra. Por isso que tem que destruir o que vocês pensam. É assim. É assim que eles estão agindo agora. Sabe, na frente da tecnologia, eles estão acabando com tudo que nós criamos. Vocês sabem que no nosso Ministério da Cultura, sabe, no último orçamento da Dilma, tinha 3.340 milhões no Ministério da Cultura, ficou 23 milhões, sabe? Então, é para isso que derrubaram a Dilma, para melhorar, para salvar o povo brasileiro, para acabar com o comunismo, para a economia voltar a crescer. É isso. Então, vocês percebem a tarefa que nós temos que enfrentar. É muito duro. Todo mundo fica dizendo, não, o Lula tem que ser que nem o Mandela. O Lula não pode estar nervoso, ele tem que ser o Mandela, tem que construir a harmonia. Lógico que eu quero harmonia. Ninguém quer mais harmonia do que o maestro, com a sua orquestra. O presidente da República ele tem que construir, sabe, como maestro. Ele tem que dirigir a sua orquestra, que é o povo brasileiro. Mas ele tem que ter precedência. É verdade que você vai cuidar de todo mundo, mas que você tem que pegar os de baixo que precisa subir um degrau e dar uma atenção para ele. É preciso que você coloque dinheiro para a cultura. Porque cultura não é apenas arte, cultura é a possibilidade de melhorar o grau de consciência político da sociedade. É dado até a pessoa ser um pouco mais briguenta, um pouco mais revolucionária, um pouco mais contestador, que é esse o papel que a gente tem que ter quando a gente faz oposição. O Brasil é o único país do mundo que a direita quer que a oposição concorde com ela. Agora inventaram uma história da polarização. É preciso acabar com a polarização entre o Lula e o Bolsonaro, porque a extrema esquerda e a extrema direita. Não é essa polarização que está em jogo no Brasil agora, não. A polarização que está em jogo é entre a democracia e o fascismo representado pelo Bolsonaro. Não é entre esquerda e direita. Até porque chamar o Bolsonaro de direita é ofender a direita. Chamar o Bolsonaro de direita é ofender a direita ideológica. Ele é, na verdade, muito próximo mais ao nazismo do que nem ao fascismo, mais ao nazismo do que qualquer outra coisa que eu já vi na face da Terra. Um cara que não tem sensibilidade com 530 mil mortos, um cara que não tem sensibilidade e sabe que parte desses mortos é culpa dele, porque ele não comprou vacina e agora a gente está sabendo que não comprou vacina porque tinha muita gente envolvida em corrupção para comprar vacina. Então, companheiros e companheiras, nós vamos precisar continuar fazendo mais sacrifício. A Janjinha, ela não sei se vai se arrepender ou não, mas é o seguinte, se ela veio morar comigo, e nós vamos casar ainda. Vamos casar de véu aí, de véu de causa. É importante, porque ela nunca casou durante nada, vai casar agora. Mas é o seguinte, vamos enfrentar uma barra e eu vou contar para vocês, é a única coisa que eu posso oferecer para vocês. É a única. Não há meio termo. Sabe, eu sempre disse que o homem que tem uma causa, ele tem razão de viver. Se você não tem causa, se a tua causa é só o teu bem-estar pessoal, é uma causa muito pequena. A sua causa começa a ficar grande quando os outros se metem na tua causa. Quando os outros são motivo da tua destruição. Porque eu não consigo me conformar. Como é que alguém consegue dormir tranquilo sabendo que tem 1 bilhão de seres humanos que vai dormir sem ter o que comer?
Eu não consigo imaginar como é que a gente pode dormir tranquilo quando a gente sabe que essa cidade, a cidade mais rica da América Latina, tem milhares de moleques, de crianças dormindo debaixo de uma lona na calçada. A gente tinha acabado com isso. Então, companheiros, a única coisa que eu posso pedir para vocês, continue protestando. Continue protestando, porque o grito de vocês é que pode ajudar a libertar esse país. Não será uma tarefa fácil. Podem ter certeza que não será. Mas nós vamos precisar que cada homem, cada mulher que acredita que é possível recuperar esse país se agigante, porque nós temos condições de derrotá-los. E quem vai derrotá-los não é o Lula, não é o Haddad, não é um partido político, é o povo brasileiro que tem que derrotar. É o povo que tem que dar uma lição. Porque se o povo foi induzido em 2018, sabe, a votar com medo, a votar contra o comunismo, imagina, tem cara de comunista? Não tem, pô. Não tem, mas não tem erro. Eu tenho cara de comunista? Eu não tenho. É porque a gente tem história de vida, você percebe? A gente tem história. Não dá para inventar a barbaridade que eles inventam. Eu lembro do Djalma Bom, em 82, a gente tinha uma definição do que era comunismo direito, e comunismo era coisa ruim. Eu lembro que o Djalma falava assim, no interior de São Paulo, dizem que o PT é comunista, mas comunista é o Delfim que está matando o povo de fome. Djalma, para de falar, Djalma, também não é assim, Djalma. Também não é assim. Então, compreendeu o seguinte, nós vamos precisar de vocês nessa tarefa. Quando eu digo que eu não sei se eu sou candidato, é porque não está definido mesmo. Nós vamos ter que esperar para o final do ano. O Haddad, a gente não sabe se ele vai ser candidato a governador, porque nós temos que esperar, nós temos que conversar. O companheiro Bolo se colocou como candidato, vamos ter que conversar, vamos ter que acertar, vamos ter que juntar todos os democratas, todos os companheiros de esquerda, todos, e vamos construir uma coisa para ganhar de verdade. Porque se a gente ganhar, se a esquerda ganhar o Brasil e ganhar São Paulo, está feita uma revolução sem dar um único tiro. Está feita uma revolução. Porque depois de ganhar, não temos que ter coragem de colocar as coisas em prática. Tem gente que fala assim para mim, mas Lula, mas o mercado não está gostando. Tem gente do mercado que não gosta de você, não me importa, eu não vou pedir voto para o mercado. Eu não vou pedir voto da Faria Lima. Eu vou pedir voto no Jardim Ângela. Eu vou pedir voto no Zona Leste. Porque não é banqueiro que vota em mim, quem vota em mim é o povo brasileiro. São os trabalhadores brasileiros, é uma coisa muito diferente. A gente vai conversar, o Haddad já foi muito conversar com essa gente, então eles ficam perguntando, o que você vai fazer disso? O que você vai fazer daquilo? E a gente fica explicando, às vezes até cedendo para agradar. Não é bem isso. Fulano de tal não é tão radical, não, o cara é bonzinho. E ele não vota na gente. Agora, quando você for fazer um debate, que o cara fizer uma pergunta para você pergunta para ele, cara, é o seguinte, antes de eu te responder, eu quero saber, você está preocupado com os milhões de brasileiros que estão na rua? Você está preocupado com os milhões de brasileiros que estão desempregados? Você está preocupado com os artistas brasileiros que estão sem trabalhar, com os músicos que não são contratados nem pela Orquestra Municipal de Churupica da Serra para fazer um show? Vocês estão preocupados com essa situação? Se não estão, então não converse conosco. Porque construir esse país que nós queremos significa os ricos compreenderem que eles vão ter que pagar mais imposto nesse país para a gente fazer política para o mais pobre. Significa isso. Significa que a gente vai ter que distribuir. Significa que a gente vai ter que discutir distribuição de riqueza e mais não distribuição de renda só. Nós vamos ter que discutir um pouquinho. Como é que vocês acham que eu me comporto de pegar o jornal e ver que o cara que criou o Zoom, o cara da Amazon, ele comprou um barco de 400 milhões de dólares, um barco, um iate, e não é para a represa Guarapiranga. 400 milhões, ainda comprou um outro iate para ficar perto para descer o helicóptero.
num país que tem 1 bilhão de seres humanos que vão dormir toda noite sem ter o que comer. Num país em que as pessoas estão morrendo, sabe, ou de bala perdida, ou de fome, ou de falta de leite, ou de falta de proteína, de falta de calorias. Então é o seguinte, vocês percebem que a marcha que nós vamos fazer para 2022 é mais exigente que a marcha que nós fizemos em 2002, em 89, em 2006, em 2010. Nós vamos precisar de mais coragem dos candidatos, de mais coragem dos eleitores e de muito mais ousadia dos nossos artistas. Agora, o que eu quero convidar vocês? Eu quero convidar vocês, não é para vocês acharem que quando a gente fizer um programa, ou protesto, vai ter lá um artigo que vai falar dos artistas. Não. Eu quero fazer um desafio. Se não fosse a pandemia, nós íamos fazer conferência com os artistas no Brasil inteiro para a gente aprovar uma política cultural. Mas a gente não pode. Então, vocês vão ter que se organizar e vocês vão ter que apresentar para quem for candidato a governador, para quem for candidato a presidente, diretor público. É o seguinte, dessa vez a gente não quer ser contentado com um artigo, não, com uma proposta, não. Essa aqui é a política cultural que nós achamos que o governo tem que colocar em prática para a cultura efetivamente ser tratada com respeito nesse país. Nós não queremos nada mais, nada menos do que o respeito. Temos tratado como trabalhadores, que precisa trabalhar para sobreviver, que precisa levar o pão para casa, sabe, por conta do seu trabalho, por conta da sua arte. A gente não quer viver de esmola. Então, Celso, é importante que a gente tenha claro, eu não estou aqui, sabe, eu estou aqui nem perguntando se alguém vai votar na gente ou não. Pela cara dele, vai votar. Mas eu estou aqui para dizer para vocês o seguinte, gente. Gente, o jogo não é brincadeira. Eu acho que nós vamos pegar o Brasil pior do que pegamos em 2003. Pior. Pior. Sabe? Então nós vamos precisar de mais força. E quero dizer para vocês o seguinte, olha, eu não vou mentir para a sociedade brasileira. Não vou mentir. Se eu tiver condições, pode ficar certo que eu me disponho a ser candidato. Mas eu tenho que estar bem, porque eu não quero, sabe, ficar falando bobagem se eu não puder ser candidato. Hoje, eu posso dizer, o Haddad tem inveja de mim, porque eu falo o seguinte, eu estou com 75 anos, estou com energia de 30 e tesão de 20. Então, que esse ser humano que vocês vão dar aqui mais preparado, não vou responder ódio, não vou fazer jogo rasteiro dos adversários, não adianta me provocar, não adianta fake news, sabe? Nós agora somos mais preparados do que nós éramos, sabemos mais do que nós queremos, vocês estão mais preparados, eu estou mais preparado, a sociedade está mais preparada porque ela descobriu que o que aconteceu em 2018 é que a ignorância venceu a inteligência e é melhor que, sabe, a esperança vença o medo outra vez. E nós vamos vencer essa batalha, tá? Gente, eu vou viver mais uns 30, 40 anos, que eu digo todo dia para a Janja que ela pode ter paciência, porque a ciência fala que o cara que vai viver 120 anos já nasceu. E eu me pergunto, por que não eu? Por que não eu? Então, é com esse otimismo que eu quero levar a vida daqui para frente. E vocês têm a vantagem de um cara como eu não sou sabidão, porque o problema de vocês de conversar com um cara que sabe tudo, é que nada que vocês contar com o cara vai entrar no ouvido dele, ele já sabe. Quando vocês conversam com um cara como eu, que sabe pouco, tudo que você falar vai entrar aqui, vai parar aqui, e nós vamos fazer isso. O Haddad sabe disso. Porque se não fosse a nossa combinação, a gente não faria 10% do que fizemos na educação. Você sabe o que é sentar numa reunião de governo e você propor fazer uma universidade, o cara fala, não tem dinheiro, não pode gastar. Até que um dia a gente deu um murro na mesa, é o seguinte, educação não se fala a palavra gasto, educação é investimento.
E a partir de agora, a cultura também é investimento. Não é mais fácil, se esse país tem dinheiro, o Bolsonaro fazer o que ele está fazendo para manter o Centrão votando nas coisas dele, se o presidente da Câmara tem um orçamento de 3 bilhões, segundo a imprensa, para negociar com o deputado, se cada deputado tem emenda parlamentar, coisa que nunca tiveram na história, a quantidade de dinheiro, por que esse dinheiro não pode ir para a cultura? Então, nós vamos ter que aprovar a lei do Paulo Rocha lá, que é 4 bilhões para a cultura. Nós vamos ter que tratar diferente as coisas do que nós tratamos há um tempo atrás. Tá? Então, se preparem, companheiros e companheiras, que nós estamos no casco para brigar. Eu estou vendo o Corinthians levantando, já marcou um gol. Antes não marcava nada, já está marcando gol. O Corinthians já marcou um gol. Eu vou terminar contando uma coisa. O República, uma vez, eu tinha terminado o governo e ele conseguiu que a Marta Suplicy aprovasse pela Lei Rouanet um projeto cultural dele. Não sei se ele está aí ainda, já foi embora. Tá ali. Aí ele falou assim para mim, ô presidente, aí estou aqui, aprovaram o meu projeto. Aí ele descobriu o que é ser preto. Ele descobriu o que é ser negro. Quando o Ministério aprova o projeto, não está resolvido. Você tem que ir atrás do patrocinador. E o República ir atrás do patrocinador, está lembrado? E ninguém quer patrocinar. Ninguém quer patrocinar, gente. É um negócio absurdo. Esse é um país em que patrocina quem já é famoso. Patrocina quem, sabe, já está na ponta do casco. Mas o República, ainda com mal de vitiligo, sabe, pedindo dinheiro no Itaú, era para ser negado mesmo. Então, nós temos que mudar essa coisa, porque quando o Ministério aprovar um projeto, o Ministério tem que se encarregar de facilitar que a pessoa arrume o dinheiro, porque senão a pessoa vai ser enganada. Tá? Companheiros e companheiras, eu quero, em nome do PT, em nome do Comitê Lula Livre, em nome do Instituto Lula, eu quero agradecer cada um de vocês. Cara, se um dia eu vou terminar dando uma coisa, se um dia vocês tiverem raiva, porque tem hora que a gente não atende uma pessoa, tem hora que a gente deixa de prestar uma solidariedade. Por exemplo, Sérgio Roberto não pôde vir aqui porque está doente, está no hospital. Eu vou sair daqui e vou tentar ver se eu passo uma mensagem para ele. A Gleito Rock não veio aqui porque o filho dela precisa ter apendicite, então ficou cuidando. Mas tem vezes que a gente não sabe que a pessoa está doente, às vezes a gente não sabe que a pessoa está necessitada, às vezes a pessoa liga pedindo uma coisa, quem atende o telefone acha que não é tão necessário, e aí as pessoas vão ficando zangadas. Eu queria que você tivesse um compromisso comigo. Tá? Eu sou uma pessoa que não tem palavras proibidas na minha vida. Tudo que vocês acharem que a gente possa contribuir, por favor. Entre em contato. Se a gente não puder resolver pessoalmente, a gente tenta resolver coletivamente, sabe? Se a gente precisar ser solidário, a gente faz. Se for a questão, sabe, de uma pessoa que está doente, uma visita no hospital. Eu, quando estava com câncer, você não tem noção do significado de uma visita no hospital. Porque câncer é uma doença que leva a gente a achar que não tem mais vida, que a gente vai morrer mesmo. E aí, quando a gente recebe alguém para falar bom dia, você vai sarar, tenha fé. E aí você fica louco. E na política é a mesma coisa. Quando aparecia alguém naquela cadeia para nos visitar, o que era desagradável é que as pessoas entravam na cadeia tristes. As pessoas entravam na cadeia quase chorando. E era eu que tinha que animar as pessoas. Aquele advogado lá, o Manuel Caetano, aquela figura fugiu da minha vida dentro da cadeia. Levanta aí, mané. Aquela figura, ele é um cara que foi desembargador, professor da Universidade Federal do Paraná. Eu não conhecia. De todos os 580 dias que eu fiquei preso,
todo santo dia. Ele e um outro companheiro Rocha, que eu acho que não está aqui ainda, um ia me visitar às 10h30 da manhã, o outro ia me visitar às 4 horas da tarde durante 580 dias. Tá? E para receber um centavo que eu não podia pagar, é só solidariedade mesmo. Então, querido, olha, vocês ocupam um grande espaço nesse coração de um homem de 75 anos, mas que bate como se fosse um jovem de 19 anos. Um beijo, um abraço, obrigado a todos vocês. Vamos tirar foto. E ajeitei. A gente sabe que Vamos lá para frente. Deixa o homem viver, ser o que tem que ser. Deixa Lula livre, porque Lula vive.